encontro, nós falamos sobre os 5 critérios para manter a criatividade das crianças. Esses critérios são da disciplina positiva e nós juntamos a eles algumas ideias do curso Criando Crianças Criativas, do Murilo Gun. Vamos lá. Então, o primeiro critério, de acordo com a disciplina positiva, é fazer bagunça junto com a criança. E nós, novamente, começamos falando sobre como os adultos são modelos para as crianças. Então, se a gente exige que a criança seja toda organizadinha, que ela não faça bagunça, que ela não misture brinquedos diferentes, que ela risque só dentro daquele papel pequeno, a gente está modelando para ela que ela tem que ser sempre muito correta, muito organizada, muito linear nas criações dela. E uma pessoa criativa, ela não é linear nos processos, na imaginação, na solução de problemas. Para a criança aprender a ser criativa, na verdade ela não aprende, as crianças elas nascem criativas. A gente que aos pouquinhos, no processo de socialização e de inclusão de regras para o bem social, para o coletivo, acaba colocando a criança em caixinhas para que a criança não suje demais, não bagunce demais. E, na verdade, o processo de criação, ele necessita de exatamente o oposto. Como fala no curso, o Murilo Gun, no curso dele de reeducação criativa, esse que é voltado para adultos, a criatividade, ele chama de combinatividade. A criatividade é quando a gente combina diferentes coisas que a gente percebeu, a gente manipulou, a gente aprendeu ao longo da vida para solucionar problemas. E problemas não são só, uau, eu tenho um grande problema para solucionar na minha vida. Problemas são todas aquelas coisas que a gente precisa solucionar, resolver de forma criativa ao longo do dia. Então, por exemplo, quando uma criança não quer comer, isso é um problema. Se a criança não quer comer um dia, é um probleminha. Se ela não quer comer durante uma semana, já é um problema maior. Se é uma criança que passa vários meses sem comer, já é realmente um grande problema. Mas desde o primeiro dia que ela não quer comer, isso já pode ser um problema. Então, como é que a gente vai fazer isso de forma criativa? Nós vamos conversar com ela sobre fazer um morrinho de arroz e colocar por cima do morrinho de arroz o caldeirão a larva do vulcão, que vai ser o feijão, por exemplo. Isso aí é tudo combinatividade. A gente está combinando elementos da comida com elementos de desenhos, de livros que a criança pode já ter tido acesso. Então, tudo que vem de ideias inéditas ou não que a gente tem ao longo do dia, a gente está usando a nossa criatividade. E quanto mais inputs de diferentes lugares a gente tiver, mais combinações a gente pode fazer. Então, o ideal, por exemplo, o Murilo Gun fala que quando ele vai viajar, ele está no aeroporto, ele compra revistas de fofoca, ele compra revistas sobre adestramento de cachorro, ele compra revistas totalmente aleatórias. Por quê? Porque essas informações vão nos dando uma variedade muito grande de informações que no dia que a gente precisa solucionar um problema no nosso dia a dia, elas podem vir, a gente pode combinar uma informação que a gente teve de uma leitura que pode ser totalmente aleatória, tu não precisa nem ter um cachorro para ler uma revista sobre adestramento de cães. Ali tu já vai estar aprendendo alguma coisa sobre comportamento animal, por exemplo. Então, a ideia é que a gente permita que a criança tenha diferentes inputs e combine eles para que ela se mantenha criativa. E aí, no curso Criando Crianças Criativas dele, ele fala, por exemplo, sobre diferentes caixas de Lego. Os adultos, sabendo que o Lego é um brinquedo caro e que as pecinhas podem se perder, por exemplo, compra um Lego de castelo, para te montares um castelo, e compra um Lego de barco. E vem a ilustração e o passo a passo de como tu vai montar o barco e de como tu vai montar o castelo. E tu não quer que a criança junte as peças, porque foi um brinquedo caro, porque tu quer que os brinquedos fiquem intactos e facilite o processo de montagem do barco e do castelo. E isso, sem querer, a gente tá
deixando de criar oportunidade para a criança, de repente, criar um barco-castelo, por exemplo. Ou criar ainda uma terceira coisa a partir da combinatividade daquelas peças. Então, essa necessidade que nós temos de controlar o processo para que a criança não faça tanta bagunça, para a criança não suje tanto, ela vai sim tolhindo os processos de criatividade e combinatividade da criança, que já vem com ela. A criança, ela é naturalmente exploradora. E o nosso papel aqui é, dentro do razoável, manter essa característica dela. Então, qual é o problema de pintar, por exemplo, na escola mesmo? Pintar o braço. A criança ali, ela vai estar descobrindo diferentes texturas e o que, que acontece, como é que a gente lava depois. Então, isso, né, um pingo de tinta que caiu no armário. Tudo bem, isso diante de todo o processo criativo é algo altamente contornável. Depois ainda a criança vai aprender a limpar o armário. Vamos pegar um pano, vamos passar uma água no pano, como é que a gente vai limpar esse armário? Então, tudo isso para a criança é a oportunidade de usar a criatividade que ela já nasce para solucionar os problemas do dia a dia dela. A segunda dica, então, da disciplina positiva é parar de ajudar tanto. Então, a gente tem aqui a imagem de uma criança que fez uma pilha de livros para tentar alcançar algo. Dentro do seguro, quanto mais a gente permite a criança de experimentar e de tentar encontrar soluções sozinha, mais ela vai estar usando diferentes informações e experimentos da vida dela para solucionar problemas. E eu me lembro de uma parte de um dos livros de disciplina positiva em que a Jane Nelson, que é digamos assim, a idealizadora da disciplina positiva, ela comenta que a gente tem muito esse ímpeto de ajudar a criança. A gente não quer ver a criança ali, de certa, digamos que sofrendo, mesmo que seja, né, algo muito leve, muito sutil, para resolver um problema. Então ela conta que um dos filhos dela, quando tinha tipo 3 anos de idade, estava tentando colocar um moletom. E o guri passou minutos a fio que ele colocava um braço na gola e tentava colocar a cabeça no braço e ele meio que estava se enredando ali naquele processo e o ímpeto do adulto, o que, que é? Segurar o moletom para que a criança, né, só vá colocando um bracinho, outro bracinho, a cabeça e pronto. E ela disse que ela ficou observando aquele processo e ele coloca o braço num buraco e a cabeça no outro e não dá certo e vira de um lado e vira de outro. E depois de um bom tempo, quando ele conseguiu colocar a cabeça no lugar da cabeça, ele abriu um sorrisão, um sorriso de I did it, eu consegui. E isso, a gente quebra esse processo quando a gente ajuda demais. Então é claro que dentro do razoável, no dia a dia, quando tu tens horário para chegar na escola, para chegar no teu trabalho, a gente não pode, a gente não tem tanto tempo para permitir que a criança experimente tanto. Mas em muito, digamos que 50% das ocasiões, seja à noite, seja no fim de semana, a gente acaba tolhindo essas possibilidades da criança de tentativa e erro na ansiedade de ajudá-la e facilitar o processo para ela. E nessa facilitação de processo, a gente acaba tirando a oportunidade dela tentar, a partir dos inputs que ela já tem, da informação que já está dentro da cabecinha dela, combinar essas informações para resolver probleminhas. Seja criativo você mesmo. Então, como nós já falamos na maior parte dos encontros, a gente modela. E eu achei interessante eu acredito que seja uma lhama, né? Uma lhama vestida de Homem-Aranha. Então, por exemplo, quando tu, né, vamos desenhar juntos. E aí desenha, que bicho é esse? É uma lhama. Eu vou colocar aqui a capa do Homem-Aranha na lhama. O Homem-Aranha não tem capa, tem capa. Eu não sou muito boa em super-heróis. Pois bem, mas quando a gente coloca uma fantasia de super-herói numa lhama, o que, que essa lhama vai ser capaz de fazer? Será que ela vai conseguir subir os prédios como o Homem-Aranha consegue? Então, dessa forma, a gente vai estar modelando para a criança que ela pode sonhar e criar hipóteses mentais
que não está dentro do padrão. Então, por exemplo, pergunta para a criança: meu filho, que cor são as maçãs? Ah, as maçãs são vermelhas. Alguma criança pode dizer: ah, ela pode ser vermelha ou verde. Pois então, agora eu vou criar uma maçã azul, uma maçã preta. Da onde será que veio essa maçã? Eu acho que a maçã azul veio do céu. E o que faz uma maçã azul? Que gosto será que tem a maçã azul? Então, são pequenos diálogos sobre o impossível, o improvável, que vai fazer essa criança despertar o lado imaginativo dela e combinar as informações. Uma maçã azul, o céu é azul. O que significa uma maçã feita de céu, por exemplo? O que significa uma lhama vestida de Homem-Aranha? Então, são coisas simples que ao longo do dia, na conversa, nas interações, a gente pode modelar para a criança para ela começar a criar hipótese. Não é, ah, não, a maçã é verde, a maçã é a vermelha. E ponto final. E encerra por aqui. Então, a gente, sem querer, querendo modelar para a criança o que é certo ou errado, a gente vai estar colocando ela nessa caixinha de não imaginar. E imaginação é a mãe da criatividade. Pergunte em vez de mandar. Então, em um dos nossos primeiros, talvez o primeiro encontro de disciplina positiva, a gente fez uma atividade em que nós demonstramos o que é para uma criança passar o dia inteiro recebendo ordem. Vai lavar a mão porque está na hora do almoço. Agora põe o pijama para dormir. Não esquece de escovar os dentes. Está na hora de tomar banho. E aí a gente fez essa atividade que é, por exemplo, em vez de dizer vai colocar o casaco, a gente pergunta para a criança o que tu precisa fazer para não sentir frio lá fora. Essa pequena mudança de de ordem para pergunta já faz a gente despertar na criança a necessidade dela pensar, nem que seja para te responder algo que não é exatamente o que tu queres ouvir. Então, né, a gente não tá dando uma ordem, a criança não tá sendo um robozinho seguindo ordens o dia todo. Ela vai pensar, de repente a criança é tão imatura que ela ainda não vai nem saber dizer, ai, casaco, mas eu não acho que eu vou sentir frio. Não, a criança vai ficar, não sei. E aí tu pode fazer outra pergunta, o que a gente coloca em cima da camiseta quando a gente tá com frio? Ah, o moletom. Então, às vezes a gente precisa dar alguma dica a mais para a criança pensar, mas é importante que ela reflita que ela não só siga ordens. E no processo de criatividade, a gente vai estar ajudando a criança a dar respostas que não são exatamente o que a gente quer de resposta às vezes. Então, por exemplo, o que tu precisa usar, vestir para não sentir frio lá fora? Ela pode dizer, eu preciso vestir essa camiseta que eu já estou bem o suficiente, não vou sentir frio lá fora. Ela já vai ter utilizado inputs dela, informações dentro da cabeça para te argumentar isso. E isso ajuda a criança a refletir, a pensar, por exemplo, numa forma criativa de te responder uma coisa que às vezes nem é o que tu queres. E a gente vai ter que estar preparado para lidar com isso. Então a gente vai estar criando crianças mais questionadoras, mais argumentativas. E por mais que isso pareça e dê mais trabalho a princípio, não é isso que a gente quer? Um adulto que questione, que não seja só, né, uma pessoa obediente, que baixa a cabeça, submissa. A gente quer adultos, a gente quer que as nossas crianças sejam mais questionadoras e mais donas de si. Então a gente tem que começar esse processo lá na primeira infância. A gente não pode querer que ela seja obediente na infância e que, enquanto adulta, ela vá começar esse processo de questionar e não ser submissa. É um processo. Então, assim, a gente pode perguntar para ela, como é que a gente pode fazer isso aqui de forma diferente? Como é que a gente pode utilizar esses blocos para brincar de forma diferente? Por que tu acha que a gente coloca o bloco grande embaixo e o bloco menor em cima para construir essa torre? Então, essas perguntas, a gente vai ajudando a criança a refletir sobre hipóteses. Aonde tu acha que é o melhor lugar para guardar esses blocos novos, essas bonecas novas que tu ganhasse? Então, em vez de dizer vamos colocar as bonecas dentro da caixa, vamos colocar as bonecas na prateleira,
Pergunta para a criança, aonde tu acha que é melhor de guardar? Ela vai começar, ela pode, né, olhar pro quarto dela e de repente ter uma ideia que não é a melhor, colocar as bonecas no lugar onde elas vão cair, e aí ela vai ter que pensar em outra hipótese. Isso tudo é manter a criatividade das crianças, por mais que dê um pouquinho mais de trabalho no princípio. E por último, o último critério da disciplina positiva para manter as crianças criativas é ver os erros como uma oportunidade de aprendizagem. E eu encontrei no Google várias imagens de crianças, várias imagens profissionais de crianças limpando o leite derramado, por exemplo, ou com uma vassourinha juntando lixo. Mas eu achei essa muito mais real, porque no dia a dia muitas vezes é isso que acontece. Por exemplo, quem tem cachorro, quando alguma coisa cai no chão, antes que tu tenhas oportunidade de arrumar, o cachorro já tá lá limpando a sujeira por ti. Então, a criança aprende alguma coisa nesses momentos, né? Ela tá ali aprendendo, por exemplo, que o cachorro come qualquer coisa. Vários ensinamentos podem vir de um momento como esse. Agora, se a criança surge, tu vai lá rapidão e já limpa pro cachorro não comer e tal, a criança pode não ter tido essa experiência, por exemplo, e é uma informação a menos que vai ficar no repertório dela de informações que eventualmente podem combinar em alguma coisa. Então aí é claro, se for algo que vai fazer mal pro cachorro, a gente não vai deixar. Mas é isso, tem que pesar até que ponto. Não é bom que a criança perceba que existem outras formas de limpar, de arrumar, de reparar um dano, de consertar um brinquedo. Então, por exemplo, a criança quebrou um brinquedo que nem é tão caro, que é um brinquedo que, né, facilmente tu pode colocar fora e comprar um novo. Por exemplo, um carrinho que a roda quebrou. E aí a gente pergunta para a criança: vamos consertar juntos esse carrinho? Como é que tu acha que a gente pode consertar? E deixa a criança imaginar. De repente ela vai dizer que com uma fita durex ela consegue consertar a roda do carrinho. Então vamos deixar ela tentar. De repente ela vai ver que não vai dar certo, que a roda não vai parar. E aí a gente, por que será que não deu certo? O que mais que a gente pode tentar? Vamos tentar cola? Vamos tentar. Que cola nós vamos tentar? Uma cola escolar. Ih, não deu certo. Será que tem alguma outra cola? Será que a Super Bonder, por exemplo, vai solucionar o nosso problema? E aí, de repente, por exemplo, a criança percebe que ela colocou um Super Bonder, que a roda ficou no carrinho e que a roda não mexe mais. E aí, a gente não vai estar dizendo para ela: meu filho, Super Bonder não dá para usar aqui, porque a roda vai parar de mexer quando se tu usá-las no carrinho. Então, a criança vai estar experimentando e visualizando aquela informação de forma prática. E ela efetivamente vai levar isso para outras áreas da vida dela. Então, é claro, se não é um brinquedo caro, se é um brinquedo que tudo bem, se a roda não movimentar de novo, a gente deixa. E a criança pode também aprender outras formas de brincar com aquele carrinho cuja roda não mexe. Então, ver os erros como oportunidade de aprendizado faz com que a criança aumente o repertório de soluções criativas e também não se veja como uma pessoa falha, né? De tipo assim, não vou arriscar porque eu posso errar, eu posso vir a perder alguma coisa. Não, a gente precisa arriscar porque senão a gente vai sempre seguir naquela forma linear de viver a vida e de não ser criativo ao longo dos processos. E aí nós entramos aqui, um pequeno trechinho do curso do Murilo Gun, sobre que é o curso Cri Cri Cri, Criando Crianças Criativas. E esse curso estava, inclusive, com as inscrições grátis até dia 14 de setembro. Então vale a pena segui-lo no Instagram e de repente ele abre de novo, não sei. Mas é um curso que faz a gente abrir a cabeça para diversas possibilidades que a gente às vezes está tolhindo das crianças. E ele fala sobre os 5 E's da aprendizagem. Então, o primeiro E é o ensino. O ensino é aquilo que uma pessoa fala para outra. Então, quando tu explicas para a criança que, por exemplo,
cachorro não pode comer chocolate. Ali a gente não tem como deixar o cachorro passar mal para a criança visualizar que o cachorro comendo chocolate vai passar mal. Então, tem momentos em que tu realmente precisa passar informação para ela não se expor. Ah, se tu parares no meio da rua, um carro pode vir e passar por cima de ti. É algo que a gente precisa ensinar a criança. Esse ensino também está muito ligado ao ensino tradicional. Então, nas escolas em que o professor está ali no quadro, falando, dando um monte de informação e as crianças estão ali só copiando as informações passivamente, é uma forma de ensino. Eu estou te ensinando, eu sei a informação e eu estou passando ela para ti. Nem sempre é negativo, mas nós já percebemos e os estudos comprovam que muito ensino sem interação, sem experimentação, também não resulta em aprendizado concretamente falando. O segundo é o estudo. O estudo é quando a gente lê um livro, quando eu sou agente do meu próprio aprendizado, pegando informações que já estão disponíveis. Então, eu posso ler um livro, eu posso fazer o resumo de alguma coisa que o professor me deu, eu posso, de repente, escrever um resumo do livro, eu posso fazer esqueminhas. Isso tudo é estudo. Em geral, o estudo sou eu comigo mesmo. Uma informação que outra pessoa já deixou disponível, eu vou lá e vou estudar. Experiência, né, é mãos à obra, hands-on, que é o que na Maple Bear a gente procura dar muita ênfase para isso. Que é tu, né, tentativa e erro, causa e efeito. O que acontece se eu coloco um bloco pequeno e um bloco maior por em cima? Vai cair. Muita atividade sensorial, principalmente quando as crianças são menores, experimentos de ciência. Então, tudo isso, por exemplo, uma aula de culinária é uma ótima experiência, né? Ver o que acontece quando a gente mistura a água no óleo, o que acontece quando a gente coloca a farinha em cima, como é que a gente mexe. Tudo isso é experiência. E isso a gente prioriza muito na Maple Bear. Exemplo, então, é quando a gente vai fazer uma coisa esperando que a criança nos copie. Olha, vamos lavar as mãos. Vou te mostrar aqui como é que a gente lava a mão. A gente primeiro coloca o sabonete, faz a espuma, abre a torneira. Então, às vezes a gente precisa sim modelar. A gente tem que ter cuidado para não modelar demais e fazer a criança se tornar dependente e não também tentar por conta própria solucionar problemas e fazer as coisas da forma como é melhor para ela. Mas algumas coisas a gente precisa sim modelar, várias delas. E ensinar é a gente utilizar a informação que a gente tem para falar para outra pessoa e dessa forma a gente vai organizando os pensamentos, percebendo o que a gente sabe muito bem, percebendo o que de repente a gente precisa estudar um pouquinho mais, e é o que eu estou fazendo aqui. Eu já li muito sobre disciplina positiva, eu já fiz todos os cursos do Murilo Gun e agora eu estou aqui compartilhando com vocês informações que eu juntei na minha combinatividade. Eu usei um pouco da disciplina positiva, um pouco do que o Murilo Gun fala nessa apresentação. Tentei encontrar coisas que ele fala que se encaixassem melhor, que fosse mais sintética, mais simples, para falar para vocês. E assim, eu também estou aprendendo sobre o que eu mesma aprendi, sobre o meu estudo. E agora nós vamos ver uma pirâmide. Essa pirâmide já faz alguns anos que tem sido usado por treinamentos, por coaches, para mostrar como a gente aprende. Então, na base da pirâmide, diz que 95% das coisas que 95% do que a gente aprende é quando a gente ensina os outros. 80% é quando a gente faz, é a nossa experiência. 70% é quando a gente está trocando informações com o outro. Porque quando a gente tem uma informação e fica com ela para nós mesmos, a gente não tem essa combinatividade de informações. A gente, às vezes, tem só um lado, a gente vê só um lado da informação. E quando a gente está, mesmo que a gente não concorde com outra pessoa, nós estamos
cruzando as informações e vendo o que realmente serve para nós ou não. 50% é quando a gente vê e ouve, por exemplo, agora eu estou falando e mostrando os slides. 30% quando a gente observa, e isso é a tal da modelagem, que a gente fala muito, que a gente precisa fazer para as crianças. 20% quando a gente ouve, 10% quando a gente lê. Mas por que tudo isso é muito importante? Porque combinando, a gente vai ter um processo de aprendizagem mais rico. Então, por exemplo, quando eu entrei na Maple Bear, eu comecei a trabalhar com disciplina positiva depois que os canadenses, os treinadores, começaram a nos explicar o que era disciplina positiva. Então, eu fiz os treinamentos antes, eu escutei o que eles estavam falando. Ouvi e vi também, né? Porque a maioria deles usava slides. Então, eu tinha teoria ali. Quando eu fui para a prática, eu estava fazendo, mas eu já não estava fazendo intuitivamente. Eu já não estava simplesmente copiando o que as minhas colegas que já estavam na Maple Bear estavam fazendo. Eu já estava juntando essa informação que eu tinha de ouvir e ler e visualizar com a prática. Então eu já estava ali testando o que os canadenses falam, como é que eu vou botar em prática. Algumas coisas não deram muito certo. Repensar o que eu estou fazendo que não é exatamente assim, ou de repente essa ferramenta da disciplina nesse contexto aqui ou comigo não vai funcionar tão bem. Então eu já estava juntando essas duas formas de aprendizado. E aí, o que aconteceu? Eu me encantei pela disciplina positiva e comecei a ler livros. E aí, esses 10% que parecem tão pouco com relação às outras formas de aprendizado, me deram o corpo da minha prática. Então, ali eu aprofundei, eu comecei a ver outras alternativas. Quando alguma ferramenta não dá certo, como é que eu vou tentar de outra forma? Qual é o embasamento teórico? Como é que eu vou enxergar a criança nesse processo? Então, a leitura para mim foi extremamente importante. Mas por que ela está ali só nos 10%? Porque se eu só ficar lendo sobre disciplina positiva e não aplicá-la, vai ser um conhecimento raso, teórico. Eu não estaria aqui conversando com você sobre isso se eu não tivesse tido a oportunidade de praticar. E agora, para sedimentar o meu processo de aprendizado da disciplina positiva, eu estou usando esses 95% que eu estou falando para você sobre ela. Então, isso vai me ajudar a tomar ainda mais corpo cognitivo e na minha prática, cada vez vai ser melhor, porque vai estar tudo mais vívido e mais claro para mim. E aí, no curso Criando Crianças Criativas, tem uma participação da Bianca Soleiro, que é psicóloga e especialista, o nicho dela é trabalhar a imaginação das crianças. Então ela fala sobre 3 formas da gente atrofiar a imaginação. A primeira é interromper e interferir excessivamente na brincadeira. Então, quando a criança está brincando e a gente diz para a criança como fazer ou falar demais, ela está brincando de certa forma e a gente diz, vamos tentar de outro jeito? A criança está ali tentando do jeito que está fazendo sentido para ela. Então, a gente também falar demais, interferir demais, não deixar a criança ter aquele momento dela brincar sozinha e processar da forma infantil o que ela está vivendo e o que ela está manipulando, a gente vai estar atrofiando a imaginação dela. E interromper também. Então, isso foi bem interessante que ela falou nesse vídeo e fez muito sentido. Quando uma criança está ali no quarto dela, no mundinho da imaginação, brincando, e a gente chega e fala de forma abrupta: meu filho, guarda as coisas aí porque é hora de almoçar. A criança, ela rompeu ali aquele processo. Ela pode ter levado um susto. O que é o ideal a gente fazer? A gente, claro, se tu deixares a criança brincando, né, sem horário para terminar, sem aquele aviso que a gente, né, sugere na disciplina positiva, meu filho, daqui a 5 minutos vamos guardar os brinquedos. Isso é disciplina positiva conversando aqui com o que ela fala. Mas para além disso, ela fala, chega de mansinho, toca no braço,
fala com cuidado, meu filho, olha só, daqui a 5 minutinhos vamos guardar os brinquedos. Então, né, com um tom de voz sutil que não vá cortar o processo criativo e dar um susto na criança. Direcionar muito a brincadeira. Então, o Murilo fala em um dos vídeos sobre a diferença entre brincadeira e jogo. O jogo, a gente segue regras. Quando a gente joga imagem e ação, banco imobiliário, dama, a gente está seguindo regras. Isso é um jogo. E a criança, né, aos pouquinhos, a gente vai colocando a criança nesse mundinho das regras para o jogo. Brincadeira, quem faz as regras é quem está brincando. Então, por exemplo, usar. Eu me lembro que quando eu era criança, e eu ia no supermercado com os meus pais não conheciam a disciplina positiva, então não me engajavam na tarefa de pegar coisas das prateleiras. Eu entrava dentro do carrinho do supermercado e ficava brincando com o que eles botavam lá para dentro. E eu sempre me lembro que eu gostava muito quando eles compravam shampoo e condicionador, porque eu imaginava que shampoo e condicionador eram pessoas extremamente cheirosas. Então, para mim, isso era uma regra da minha brincadeira. E aí eu pegava, por exemplo, outro objeto que não era cheiroso, uma caixa de cereal, por exemplo, e aí eu já começava a imaginar que aquela caixa de cereal não era cheirosa e que era acumulando demais, que tinha um monte de cereal dentro da barriga. Isso tudo, muita criatividade. Não chegava uma pessoa e dizia para eu parar de brincar com aquilo, como assim? Me explica melhor. Não, eu estava ali criando hipóteses a partir dos meus sentidos. Então, a brincadeira é algo que não tem regra. Eu faço o que eu quero, desde que tem um adulto ali me dizendo o que é seguro ou não é. Então, é muito importante deixar isso bem aberto. Por exemplo, quando a gente dá a possibilidade de uma criança brincar com um jogo de xadrez, e é uma criança que ainda não tem maturidade para entender das regras, ela pode criar o que ela quiser com aquelas peças. Se ela quiser alinhar, botar o branco, todas as peças brancas para um lado, todas as peças pretas para um lado, mesclar, colocá-las embaixo do tabuleiro, isso tudo ela vai inventar as regras dela. E aceitar apenas uma resposta correta. No curso para adultos do Murilo, ele fala sobre o bloqueio do gabarito. O bloqueio do gabarito, que o adulto entra, é isso, o bloqueio mental. Tu deixa de ser criativo, tu deixa de ser combinativo, porque tu tá muito preocupada em dar a resposta certa, porque a escola tradicional, não a Maple mas a escola em que a maioria, grande maioria de nós fomos educadas e frequentamos, queria a resposta certa. Tava preocupado se tu ia marcar ali um xizinho no lugar certo. E aí, isso faz a criança achar que tem a resposta certa para tudo. E de repente não tem. De repente, ela vai ter uma resposta criativa para alguma coisa. E a gente precisa estar aberto para ouvir a criança e deixar ela seguir formulando hipóteses sobre a vida. E por último, a Bianca Soleiro fala sobre como nutrir a imaginação. Então, respeitar o silêncio e a quietude da criança. E ela fala no vídeo que há um ditado que diz: quando a criança está quieta demais, ela está aprontando alguma coisa. Primeiro, que aprontando geralmente quer dizer ela está experimentando coisas, criando hipóteses que ela sabia que com a intervenção do adulto ela não conseguiria. Não quer dizer que a gente vá deixar isso sempre acontecer, porque tem sim os níveis de segurança da criança e dos móveis, da casa também, dos objetos. Mas essa questão de aprontando, a gente começa a ver sob essa perspectiva, na verdade. Ela está explorando um momento em que ela percebeu que só aqui, quando não tem interferência de um adulto, é que eu vou conseguir descobrir como é que eu posso usar e manipular isso de forma criativa. E a quietude. Então, às vezes, por exemplo, a criança tá lá, um bebê, um recém-nascido, tá ali no berço, interagindo com o móvel, brincando com um brinquedinho fofinho ali. E aí a gente já quer tirar a criança do berço e dar mais estímulos para desenvolver a inteligência, por exemplo, né? Essa questão lógico-matemática. Muitas vezes a gente confunde habilidades lógico-matemáticas com inteligência.
E inteligência é isso, mas não é só isso, é uma forma de inteligência. Ser criativo precisa cortar um pouco o raciocínio lógico e pensar em possibilidades mais absurdas, digamos assim. Então, permitir que a criança também esteja ali criando hipóteses e ficando quietinha na dela, experimentando. Ler muito, isso eu acredito que é algo, né, que atualmente já faz uns anos que as pessoas vêm falando sobre a importância da leitura, de ler histórias, de deixar a criança imaginar, de não deixar tudo pronto. Então, um videozinho, por exemplo, já corta um pouco essa possibilidade da criança imaginar. E eu me lembro, eu comentei isso no nosso encontro. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha um LP com a historinha da Alice no País das Maravilhas. E eu também tinha fitas VHS com outras histórias da Disney. A Dama e Vagabundo, a Pequena Sereia, o Aladim. E a minha mãe não entendia por que eu queria ouvir o LP da Alice no País das Maravilhas. Ela dizia, isso é chato, vamos colocar a fita VHS. E aí eu acabava cedendo, né? A minha mãe tá dizendo que é chato, eu vou assistir a fita. O que é? Eu instintivamente gostava de ouvir aquele LP porque eu ficava imaginando os personagens, eu ia criando a minha história da Alice no País das Maravilhas. E é o que acontece quando a gente lê uma história, adultos leem histórias sem as imagens. Então a gente também pode fazer isso. As crianças são muito concretas, elas gostam de ver imagem. Mas de vez em quando a gente pode sim falar: meu filho, hoje eu vou te contar uma história e a gente vai criar na cabeça os desenhos da história. Então a gente pode, inclusive, chamar a criança para ilustrar uma história diferente. Ou uma história que ela já conheça. Então, ler muito é muito importante para desenvolver, manter esse processo imaginativo. E permitir momentos de tédio. Porque no momento de tédio, tu precisa criar. Por exemplo, eu comentei, né? Quando eu ia para o supermercado, eu estava ali entediada dentro do carrinho de supermercado e encontrava uma forma de brincar, manusear, dar emoção, interagir com os objetos. E assim eu estava desenvolvendo a minha imaginação. E às vezes deixar a criança com um número reduzido de itens, ou por exemplo, colocar sucata para ela manipular e para ela criar alguma coisa, ali a gente vai estar forçando a criança a desenvolver a imaginação a partir do tédio. Não tem nada pronto, eu tenho que criar. Então, isso é bem importante. O Murilo fala sobre, Murilo Gun, meu amigo Murilo, fala sobre ócio criativo. A importância também da gente, às vezes, se permitir não fazer nada, ficar imaginando coisas e criando e planejando, não ter sempre uma agenda tão lotada de produtividade, porque a produtividade nasce dos momentos de ócio. Uma boa produtividade, uma produtividade livre, que tu estejas fazendo algo inovador, inédito, essa produtividade ela vai nascer de um momento em que tu não precisava estar sendo produtivo e podia simplesmente criar e combinar informações que estão dentro da cabeça. Eu espero que essa apresentação inspire vocês a tentarem sair do piloto automático junto com os filhos.